Preliminar. Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol no início desta semana. Uma semana que ela é efervescente. Eu me puxei agora para dizer a palavra mais adequada, que casa mais com o momento. Podia dizer que era uma semana nervosa, uma semana eletrizante, mas aí tem que ver em qual ângulo a gente vai ver. Sob a ótica da torcida do Internacional é estressante, é massacrante. Sob a ótica da torcida do Grêmio é um êxtase total. Daqui a pouco estão chegando os argentinos do Lanús. E logo em seguida, amanhã, logo em seguida, é a sequência dos fatos, chegarão ônibus da Argentina. E também chegarão 3 voos que trarão os torcedores do Lanús. Quer dizer, o Lanús tem pouca torcida, mas é uma torcida presente. E uma torcida que, chegando na final, quando não se espera pelo tamanho do clube, ela promete fazer barulho lá. Hoje já surgiu uma história meio fantasmagórica de que o Grêmio estaria usando um drone para espionar o Lanús. Ora, aí o preparador físico diz, se é verdade isso, nós temos a imagem de quem andava com o drone aqui, mas se é do Grêmio, quero cumprimentar pela criatividade. Quer dizer, eles já estão preparando um clima para a volta. Por isso, quarta-feira é a decisão da Libertadores da América. O Grêmio não pode, nem de longe, pensar em fazer o que fez com o Rosário Central. Fraquejar aqui e depois tentar tirar lá. Então, se não der para tirar muito aqui, que se tire um pouquinho. 1-0, 2-1, 3-2, não tem saldo qualificado. Só tem saldo simples, que o Grêmio vá bem vivo para lá. Experiente o Grêmio é. Cascudo é o técnico do Grêmio. Se eles são malandros, o Renato também é malandro. O presidente Romildo Bolzan já está no seu 3º ano de administração, também já não serve para principiante. E o Grêmio, como instituição em si, está aqui o Paulo Pelaipe, o Grêmio consegue juntar os cavacos, sair de uma Série B, ser bicampeão gaúcho, ser vice-campeão da Taça Libertadores da América, não tendo recursos financeiros. Recursos financeiros que hoje o Grêmio tem. O Grêmio vendeu 2 grandes jogadores, é verdade, o Wallace e o Pedro Rocha, mas daqui a pouquinho nem vamos lembrar mais disso. Se o Grêmio for campeão da Taça Libertadores da América, e aí que vendeu o Pedro Rocha e o Wallace, tem o Luan ainda para vender, tem o Arthur, o Grêmio produziu. E ontem, quem assistiu o jogo inteiro da Vila, como eu assisti, eu não assisti para saber do resultado, porque o Grêmio pode ganhar um pouco mais de dinheiro, que é só o que importa nesse campeonato brasileiro. Eu assisti para ver a qualidade dos meninos. E tem coisa boa para tirar dali ainda, hein? Tem coisa boa para tirar dali. Estou com o Paulo Pelaipe, com o Eduardo Souza, que é narrador da Estação Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, que é da cobre a CBF. Estação Carlos Barbosa acompanha a CBF, que está decidindo o título estadual. Mas a Açoeva está decidindo o brasileiro. Agora vai jogar contra o Joinville e ele virou o Marreco. Nome estranho esse aí, mas Marreco era o antigo nome de uma cidade ou de um lugar? Boa tarde, boa tarde, Eduardo. Boa tarde. O Marreco é de Francisco Beltrão, cidade que é muito próxima a Pato Branco, que tem o Pato Futsal. Então lá já fui nas 2 cidades cobrir a CBF lá. O Pato virou Marreco. E aí a rivalidade é o clássico das penas, eles chamam lá Marreco e Pato. Mas não era um bairro, eu não lembro, tinha um lugar que já era chamado de Marreco. Mas lá é Francisco Beltrão. Eu vi a explicação na transmissão. O Rio Grande do Sul, no futebol de salão e no futebol, vai disputar o brasileiro. Pelaipe é do futsal também? A minha origem é do futebol. Mas não, como era bom a minha origem é do futebol de salão ainda, da bola pesada. De salão, Agora, a futsal, a bola é leve. Ainda, eu era só o risco e o fedor, eu para chutar aquela bola, era uma mão de obra. Realmente, eu sou, agora é futsal, na nossa época era futebol de salão. Mas o Rio Grande do Sul está bem, está disputando a final agora aí do estadual e vai disputar o brasileiro também com a Soeva, né? Lá o pessoal de Venâncio Aires. Carlos Barbosa já vem fazendo um trabalho há muitos anos, né? O Clóvis Tramontina. É um desbravador. E a turma toda lá de Carlos Barbosa desenvolveram muito futebol de salão e que foi seguido por outros, alguns no meio do caminho, lá Caxias, lá com a Enxuta, ficou uma meia dúzia de anos, depois quebrou, fechou, mas o pessoal de Carlos Barbosa já vem há bastante tempo
fazendo um trabalho e agora está sendo recompensado esse trabalho do... É só uma correção, hoje começa a decisão, então, só sobre esse assunto da semifinal entre a Soeva, que está na final da Liga Nacional, contra a CBF. O Atlético de Erechim já está na final da Liga Gaúcha. A Soeva está nas duas. Está nas duas, por isso que eu falei aqui. Hoje, agora, vai ver quem vai enfrentar... O Atlético de Erechim, que já está na final. Já é finalista para ser campeão gaúcho. E esse Atlético de Erechim tem mais tradição do que o Ipiranga, porque já existia na época, né? O Atlântico, que era futebol de campo, né? E depois se tornou, aí fechou e se tornou futebol de salão. Ele é um clube recreativo, não possui só salão. Em 1987, o Grêmio foi inaugurar aquela quadra lá do Atlântico, futebol de salão. Jogava 87. Barata, Ortiz? Não, era o Falecido Barata jogava. Aí tinha 2 jogadores de Minas. Viola jogava também? Não, tinha o... Paulete? Não, o time do Grêmio era... Paulete tá velho também. Mas... Não, o Paulete está batendo nos 60. Ele vai te agradecer, acho que já deu uma passadinha. Não. Era o falecido Barata, né? O Aurinho e o Gera, que eram 2 jogadores Barata eu vi que vieram de Minas, né? E tinha o Tito, tinha um time... O Grêmio naquela ocasião tinha um time... bom time. O Paulete não estava no Grêmio, o Paulete estava no Inter naquela época. Vamos pular para o futebol. Como é que se lida com essa decisão? Você teve que lidar com o mais duro dos enfrentáveis, olha, que é o Boca. O Boca meio que manda, o Boca era melhor. E ali também tivemos que enfrentar a parte política com o presidente do Boca. Naquela ocasião era candidato a governador de Buenos Aires ainda, o Macri, que agora se tornou presidente da República. Então, tinha um contexto todo, mas o Boca ganhou ali porque o Boca era a melhor equipe, assim como eu acho que o Grêmio vai ganhar, vai ser tricampeão da América, porque o Grêmio é melhor do que o Lanús. Tem que respeitar o adversário, evidentemente que se respeita, se toma todos os cuidados que tem que se tomar, e o Grêmio está tomando todos os cuidados. O Grêmio está sendo muito bem administrado pelo presidente, pelo departamento de futebol, pelo treinador, o Renato. Para mim, o Renato teria que ser escolhido o melhor treinador do futebol brasileiro esse ano, pelo trabalho que o Renato vem fazendo, pelo amadurecimento do Renato, pelas entrevistas, por todo, né? Porque o pessoal fala muito no Carille. Tudo bem, o Carille foi campeão brasileiro, mas o Grêmio está chegando e vai ganhar aquilo que se propôs. O Grêmio foi uma semifinal de Copa do Brasil, perdeu a semifinal nas penalidades máximas, né? E se o Grêmio tivesse apertado no Campeonato Brasileiro, o Grêmio não tivesse poupado o jogador, mas houve uma opção, não daria para o Grêmio chegar nas 3 competições, porque é difícil. Esse ano foi o primeiro ano de um calendário que houve uma mudança muito forte no calendário, com as competições todas elas indo até o final do ano praticamente, né? Jogando sempre quarta e domingo. Mas é isso. Em 2007, nós chegar na final em 2007, o REC, já foi uma vitória, não para justificar o vice-campeonato, mas já foi uma vitória, eliminando São Paulo, treinado pelo Muricy Ramalho, que era uma equipe superior ao Grêmio. O Santos do Vanderlei Luxemburgo, né, na semifinal, que também era uma equipe muito forte, né? Tinha Zé Roberto, só o salário do... Não, o Diego Souza era do Grêmio. Só o salário do Zé Roberto e do Vanderlei pagava a folha do Grêmio naquela época, em 2007. Mas mesmo assim o Grêmio fez um confronto duro. E depois o Boca, nós talvez pegamos o Boca na melhor momento, Palácio, o Riquelme jogando como nunca, né? Eu acho que talvez foi o apogeu ali do Riquelme ali, depois jogou mais um ano e depois parou praticamente, né? Então, mas ganhou o melhor, porque o Boca era melhor. Assim como eu acho que o Grêmio vai ganhar a Libertadores, vai ganhar o tricampeonato da América, porque o Grêmio é melhor, tem mais time, né? Tem mais repertório de jogadas e vai ganhar por isso, porque eu acho que sempre nas competições o melhor ganha. Muito, muito dificilmente o melhor não ganha, entendeu? E é o melhor no jogo, é o melhor na preparação, né? E a gente está vendo a preparação, você vê o ambiente, né, do que está sendo
que tem o grupo de jogadores. A gente nota nas entrevistas dos jogadores a consciência dos jogadores, né? Tu olha assim, ó, por exemplo, o Grêmio tem algumas lideranças, o Grêmio tem o capitão da equipe que está lesionado, que não pode jogar, que é o Maicon, mas tem outras lideranças, como, por exemplo, o Jeromel. O Jeromel é uma liderança assim, positiva, uma liderança que você olha nas entrevistas, o próprio Edilson, um jogador que amadureceu muito. O Marcelo Groy está no seu melhor momento, eu acho que a melhor fase do Marcelo Groy, fazendo defesas importantes ainda no último jogo contra o São Paulo, fez uma defesa no final do jogo, né, também já tinha feito... 3 do Prato na sequência. Depois fez defesas, já tinha mostrado naquela semifinal contra o Barcelona, né, lá em Guayaquil, que foi importante aquela defesa quando estava 2-0 lá, e tudo tem os seus momentos. Então eu acho assim que o Grêmio chega nesse momento, né, tem que respeitar o adversário? Tem que cuidar Tem, tudo bem, é argentino? Tem, mas o Grêmio está melhor e é melhor. O Grêmio é melhor equipe, né? Por isso que eu acho que o Grêmio vai ser tricampeão da América, até porque é importante eu sei que aqui nós temos uma rivalidade muito forte, mas é importante para o futebol gaúcho, é importante para o futebol brasileiro. Hoje, Porto Alegre é a capital do futebol sul-americano. Eu hoje de manhã agora passei toda manhã 2 amigos, né, que estão vindo do Rio de Janeiro para ver o jogo, para ver a importância. Não tem hotel em Porto Alegre. Não tem hotel. Consegui agora, chegando aqui na Ubra, só tinha 2 apartamentos lá no Hotel Embaixador lá, né? Porque os outros hotéis, todos que eu liguei, que eu pedi, estava tudo lotado. Então, para ver a importância do jogo, para ver que realmente está todo mundo voltado para esta conquista. E é bom também para aquelas pessoas que não acreditavam na Arena, que desdenharam a Arena, que falavam mal da Arena. O Grêmio, desde que foi para a Arena, está jogando todos os anos Libertadores da América, dizendo que o Olímpico era uma panela de pressão. Realmente, a Baixada, quando o Grêmio jogou na Baixada, foi importante, que ali era a casa do Grêmio, foi a origem do Grêmio. O Olímpico foi importante, o primeiro título brasileiro, a primeira Libertadores da América, no Olímpico, entendeu? Mas a Arena também foi importante, é um caldeirão. Eu tive hoje lá na Arena, pegando 2 ingressos lá, é um prazer. Eu levei uma pessoa junto comigo. Pô, a pessoa vem de fora, ela ficou encantada. Eu fiquei encantado, eu fiquei emocionado, porque eu fui muito pouco na Arena. Eu fui no dia da inauguração, dia 8 de dezembro, depois a gente foi trabalhar fora, ficar fora, e quase não andava lá por dentro. Mas as instalações, sala de conselho, sala da administração do Grêmio, então o Grêmio está de parabéns, entendeu? Tudo grande, né? Hã? Tudo enorme. Mas do tamanho do Grêmio, os funcionários trabalhando, tudo né? Então eu acho que o Grêmio está de parabéns pela estrutura que tem, né? E pelo trabalho que vem fazendo o presidente Romildo com a sua diretoria lá, com os executivos que o Grêmio tem. O Grêmio tem, né, um executivo que todo mundo está elogiando muito, que assumiu faz pouco tempo, que é o seu Amodeu. Tem o André Zanota, que é o executivo de futebol também, que é um jovem, né, mas que está fazendo um trabalho no clube. Acho que tudo isso é importante. E por isso é que eu te digo assim, ó, esses fatores todos, tudo isso aí é uma conjugação. Futebol, né, é uma conjugação de esforços. Cada um, do presidente lá ao roupeiro no departamento de futebol, todos são importantes, cada um fazendo a sua parcela, né? A diretoria dando tranquilidade, pagando em dia, pagando os bichos, pagando premiações, a comissão técnica trabalhando, os jogadores conscientes, a comissão técnica, cada um fazendo a sua parte, e a torcida empurrando o time, entendeu? Por exemplo, o Grêmio vai bater agora 100 mil sócios. Por que é isso aí? Está com 93 mil e o presidente acha que fecha 100 mil sócios até o final do mês. Eu só achei. Mas o que é isso aí? Isso é confiança no trabalho da diretoria, porque senão o torcedor não se associava. Porque ele sabe que o dinheiro do quadro social vai para o Grêmio, entendeu? Parou aquele ranço, parou aquelas pessoas que secavam o Grêmio, os próprios gremistas. Não, a Arena não é do Grêmio.
o Grêmio é isso, o Grêmio é aquilo. Parou isso aí, o ranço não leva a nada, entendeu? O importante é pensar positivo, é valorizar o clube e valorizar a instituição, e é isso que o presidente Romildo está fazendo. Passou por cima de problema político, problema disso, daquilo, administra, trata bem as pessoas, se chega lá... Oposição no clube vai sempre ter, tu nunca vai conseguir trabalhar num clube que 100% das pessoas vão estar a teu favor. E tu tem que respeitar o contraditório, tu tem que respeitar aquelas pessoas que não podem... Se o presidente for candidato pensam. ao Senado, será uma decepção? Porque havia essa especulação. Não é decepção, porque ele é político. O presidente do Grêmio foi presidente do PDT. Se ele for candidato... Mas vai voltar aquela história de que se usa o Grêmio. Não, mas ele já... Mas como é que usa o Grêmio? Bom, ele vai dar também 5 anos para o Grêmio, né? Pois, ele está dando 5 anos para o Grêmio, está dando a sua experiência, está dando a sua contribuição, está trabalhando com o clube. Que presidente é? Advogado e era político. O que o presidente foi? 3 vezes 12 anos, prefeito de Osório. E ninguém fica 12 anos porque é incompetente. Você fica 4 anos, daí depois você fica mais 4 fora, aí depois você é eleito para mais 4, depois você é reeleito para mais 4. É porque você deve ter mostrado competência para as pessoas votar, reeleger, entendeu? Agora, ele era político. Quando ele saiu, o que ele era quando foi ser presidente do Grêmio? Presidente de um partido, não era verdade? Então, ele é político. Sabe por que eu pergunto? Porque eu perguntei para o próprio Romildo aqui e para o filho do Romildo, que virava e mexia, vinha esse assunto à baila. Ele acabou de ser eleito no Grêmio, se imagina que ele vai cumprir os 3 anos. Agora tem eleição na sequência aí para o Senado, antes de terminar o mandato. E aí a Rosane de Oliveira, nossa colega, anunciou nas redes sociais, na 0 hora, que o presidente busca ser o candidato do PDT. Então... Ele pode ser presidente do Grêmio e ser senador. O Paulo Odoni foi agora presidente não pode mais, parece. Presidente pode, no Grêmio pode. Mudar o estatuto. Não, no Grêmio pode. Foi aprovado. O Grêmio pode. O que político pode ser político e pode ser diretor do Grêmio. Foi rejeitada a ideia de não ser. De não ser, foi rejeitada a ideia. Isso que eu li. Foi votado, mas perdeu. Eu não sou conselheiro, mas li nos jornais. Escuto vocês falar nas rádios. Eu escuto você das 7 da manhã às 11 horas da Grenal. Mas tanta verdade. Mas pode, qual é o problema? Ele vai ser até melhor pro Grêmio. Porque já pensou, o Grêmio tem um presidente, senador da República, é ótimo pro Grêmio. O Grêmio ele vai poder ajudar mais o Grêmio ainda. Eu tô lembrando. Eu acho que não é uma profissão. Desde que a pessoa seja sério, e o presidente já mostrou, com 12 anos como prefeito de Osório, é uma pessoa correta, uma pessoa séria, no Grêmio há 2 anos, 3 anos é uma pessoa séria, ele vai ser... É uma profissão, porra, é uma profissão. Que os que votaram agora, políticos, votavam antes contra, aí foi isso que se criticou. Mas na vida, que a pessoa tem que ter coerência. Claro. E às vezes as pessoas não têm coerência. Agora, ser vereador, ser deputado, ser senador, ser deputado federal, ser governador do estado, isso é uma profissão. Isso aí não diminui. Aqueles políticos que são corretos, que são sérios, não diminui. Nós temos que nos livrar daqueles políticos tipo Renan Calheiros, tipo aí Cunha. Esse aí nós temos que... O país precisa se livrar disso aí, entendeu? Mas... Eduardo. Uma questão... Eduardo Souza, narrador da Estação Carlos Barbosa, que acompanha a CBF de cima. E agora está acompanhando também a Soeva, mas de longe. De longe, pela TV. Torcendo só pela CBF. Torcendo pelo Rio Grande. Torcendo para a Soeva perder. Pelo Rio Grande. Onde é que é mesmo o Marreco? Marreco de Francisco Beltrão. Francisco Beltrão no Paraná. É onde nós temos a TV Francisco Beltrão, que retransmite para 50 municípios, este programa. Olha aí, legal. E fui lá, uma cidade muito simpática e muitas camisas do Grêmio e do Inter na arquibancada do Marreco. A região ali tem muitos gaúchos, entendeu?
Sim, 70% do gaúcho. Mas a pergunta que eu queria fazer para o Pelaipe é a seguinte: ele falou há pouco que o melhor geralmente vence a competição. No Brasileirão deste ano eu tenho uma pulga atrás da orelha com relação a isso, porque o Grêmio, para mim, era o principal candidato e teve que abrir mão da conquista do Brasileiro aí por diversos fatores, Copa do Brasil, acúmulo de competições e a própria Libertadores, enfim. Você acredita que o Grêmio fez a tática certa, apesar de arriscada, porque não está garantido ainda o título da Libertadores, e que o Corinthians, né, tecnicamente não seria o legítimo campeão, Pelaipe? Olha, o Corinthians é legítimo campeão porque fez 71 pontos. E fez uma campanha de primeiro turno de 83% ou 87%, 83%. Assustou o Grêmio. Que foi fora. E aí, quando o Renato disse que a tendência do Corinthians era baixar de produção, é pela experiência que ele tem, não foi nenhuma ofensa, que as pessoas às vezes, não ofendeu, simplesmente era aquela campanha que o Corinthians fez no primeiro turno estava fora da curva, estava fora daquilo que a gente está... Se o Renato esperasse que caísse mais ainda... é diferente. Ia buscar o título, sabe? Porque Sim. Eu fiz uma entrevista com o Renato, de 30 e poucos minutos, apresentei em duas... Eu não estava aqui, eu estava em São Paulo, mas eu vi que tu falou muito que tu ficou impressionado, foi com o perfume do Renato, é verdade? Não sei, eu vi hoje. Como hoje eu liguei o rádio lá e aí o pessoal estava te cobrando isso. Só queria saber, eu queria entender o que era isso. A Grenal faz vinheta de tudo. Sim. E aí os caras queriam que ele fosse... Olha só como o contexto é completamente outro. Tá. Queriam que ele fosse... A entrevista exclusiva era tua, Aqui não tem nada a ver com isso. Foi aqui pro Cadeira Cativa. Foi uma coisa que eu disse no rádio. Aí eu disse o seguinte, uma figuração, tá? Que o Renato não deveria ir a Santos, porque ele não foi em outras vezes que o jogo valia mais. Por que ele ia ir agora? Não foi uma vez só, né? Foi o ano passado contra o Santa Cruz no Recife. Depois, é que aqui faz uma... Aqui o pessoal faz vezes. Uma... Tá, essa é a terceira, mas que seja. Essa é a segunda só. Acho que são duas. Mas daí é o seguinte, sabe o que eu disse? Só se o Renato, o Espinosa insistindo que ele tinha que estar lá, porque ele era funcionário do Grêmio, porque vale um dinheiro, porque não sei o quê. Isso há uns 15 dias, 10 dias. Não, o Renato não tem que ir coisa nenhuma. Tem que estar treinando o time titular aqui. O Lanús está poupando jogador titular em treino. O técnico nem os titulares vai colocar em campo no jogo. Ele só tem 11. E aí, eu disse assim, só se tiver um motorista particular esperando o Renato na porta do hotel, aí o Renato sai banhinho tomado, cheiroso, pega um avião, vai e volta imediatamente depois do jogo. É por isso que ficou essa frase. Aí que botaram. Renato, cheiroso. Aí ficou. Não, acho que... Aí agora vai ficar pro resto da Mas o Renato fez... Eu acho que o Grêmio fez certo. Ontem treinou, ele está com a atenção voltada. A presença dele com todos os jogadores em Porto Alegre mostra para os jogadores daqui, do treinamento, a responsabilidade, coloca não pressão, mas coloca a importância que o próprio treinador, que é o grande líder, que é a liderança do vestiário, que é o treinador, que o treinador tá pensando no jogo, tá junto com os jogadores. Parece que o Grêmio já vai até concentrar a partir de hoje já, né? Sim, o Lanús já está chegando aí. Então... Quer dizer, o Lanús também vai concentrar, porque se eles vieram para cá, vão chegar no começo da tarde, vão treinar no Beira-Rio, depois já estão concentrados. Sim, claro. E aí da manhã faz treino de novo. De reconhecimento na arena, né? Mas eu estou dizendo isso, então não tem a vaga está garantida da Libertadores pro ano que vem, de forma direta. Pode abrir até mais uma vaga que eu acho que vai abrir, entendeu? Eu acho que vai abrir. É como quinta-feira. Quinta-feira, a Sul-Americana também. Flamengo e o Júnior de Barranquilla, quem ganhar deve ser são as duas melhores equipes da Sul-Americana. Quem corre pelo outro lado? É Independiente e um paraguaio. Mais dois. Nacional, não. É um paraguaio, mas que os dois times, na minha opinião, são mais fracos, tanto o Júnior... O melhor time que eu vi jogar na Sul-Americana foi o Júnior de Barranquilla agora. Mas estou dizendo isso, então pode dar um G9. Então o Grêmio, respondendo a tua pergunta, se o Grêmio se dedicasse ao brasileiro, o Grêmio ganharia o brasileiro. O Grêmio é a equipe que joga, na minha opinião, o melhor futebol brasileiro hoje. O melhor futebol do futebol brasileiro, quem joga é o Grêmio. Entendeu?
Tem jeito de completo, com Luan, com tudo. As peças se encaixaram. Quer dizer, o Rueck aqui no início do programa falou na venda do Wallace. Mas o Wallace é um grande jogador, era importante, mas o Arthur representa mais, cria mais, acrescenta mais pro time do que o Wallace. Apesar que o Arthur entrou no lugar do Sim, mas capitão Michael. Eu sei, mas se o Michael não tivesse machucado, ia jogar Michael e Arthur. Será? Claro, evidente. Já estava o Michel bem, hein? Eu sei, mas... Tanto é que o Michael jogou a toalha e disse, eu posso ficar na reserva? Não, tudo bem, mas é que o Michael estava machucado, estava lesionado. Não, e mostrou ali mostrou o ambiente que está o Grêmio. Nós temos 2 ambientes para falar hoje. O ambiente que está o Grêmio, quando o capitão da equipe abre mão e diz que o jogador que entrou no seu lugar está bem, que ele merece continuar. E aí tu vê o ambiente do Flamengo, que gasta aí uma fortuna, e o que os jogadores fizeram em campo ontem. Quer dizer que tudo que tu arrumou, eles desarrumaram? Não arrumei. Eu contribuí, cara. Fiz parte de uma peça. Agora o vestiário quem mandava era eu. Vestiário comigo, graças a Deus, tu sabe. Tu sabe qual foi o meu final no Flamengo, como é que foi com os jogadores, depois do título. Jogavam pra cima. Exatamente, porque nós tínhamos um ambiente maravilhoso. Tu foi o segundo que foi jogado pra cima no... E só tem um detalhe. O Evaristo, quando o Grêmio foi campeão em 2000. Só tem um detalhe. 97. Só tem um detalhe, que é mais importante. Fui atirado pra cima e os jogadores me seguraram, não deixaram eu cair no gramado. Não adianta atirar pra cima e sair fora. Porque eu como dirigente, eu tenho esse orgulho. Isso aí pra mim vale mais do que um título. Porque você ser homenageado daquela forma que eu fui pelos jogadores... O Léo Moura tá aí, o Léo Moura sabe qual era o ambiente que nós tínhamos lá no Flamengo, que era o capitão da equipe. Senão, o Flamengo estava bem. O Léo Moura e o Paulo Vitor, os dois faziam parte do plantel lá. São 2 campeões, são 2 vitoriosos. Deixa eu só fazer um resumão aqui, já passa a palavra para o Eduardo de novo. Após derrota com os reservas para o Santos, por 1-0 na Vila, Grêmio foca totalmente nas finais da Libertadores da América. Jailson ou Michel, Fernandinho ou Everton, 2 posições ainda indefinidas no time que recebe o Lanús na quarta-feira. Lanús que está chegando em Porto Alegre e treina ainda hoje no Beira-Rio. Vai chegar por volta das 2 da tarde. Grêmio planeja mutirão para limpar o Olímpico antes do final do ano. Vejam a imagem, as imagens aéreas, de acordo com o que prometeu aqui o Nestor Rain, que o Grêmio ia fazer esse mutirão para não deixar totalmente abandonado, para não dar essa tristeza na gente que passa por lá e viu o Olímpico todo engalanado, né? Então o Grêmio vai fazer aí um mutirão para limpar isso tudo que está aí. Essa é uma imagem antiga, né? Dos piores momentos, ali agosto, setembro. Depois o Grêmio tratou de fazer uma manutenção mínima, mas mesmo assim está deteriorado já o Estádio Olímpico, e a ideia era implodir, né? Já era para ter sido implodido, porque o Grêmio ainda discute na Justiça pontos com a Arena, que é a história de entregar a chave para um e a chave para o outro. Valeu. Os próximos jogos do Grêmio e Lanús, depois Grêmio Atlético Goianiense já rebaixado, ele vai com time C, e aí a decisão da Taça Libertadores da América no dia 29. O Internacional está contratando, mesmo sem ter ainda o seu gerente de futebol, que se especula possa ser Paulo César Tinga, ou nem ser. O Internacional tem um diretor executivo. Jorge Macedo? Claro, é ele que comanda o futebol do Inter. Eu não sei por que tem essa coisa. O Internacional tem um tremendo profissional e está esperando. Quem vai contratar é o Jorge Macedo e tem o vice-presidente de futebol. Eu não sei o lobby que faz pro Tinga trabalhar no Internacional. Então, qual é o problema? Mas a ideia é que o Tinga precisa uma função um pouco diferente. É que o Tinga faz lobby para ir pro Palmeiras, agora é lobby para ir pro Internacional. O Internacional tem um diretor executivo que é o Jorge Macedo. Sim, mas eu não vejo um repórter aqui perguntar para a direção do Inter se vai... Falo que vou contratar o gerente, isso e aquilo, mas tem um diretor executivo e eu faço parte da BEX, sou da diretoria da BEX, entendeu? E está na hora de as pessoas chegar e começar a defender a associação nossa que nós temos, entendeu?
O Jorge é da Bex, é um diretor executivo e fico plantando, mas nenhum dirigente diz que se o funcionário vai sair, não vai sair. Então fica esse zum. Ah, não, o fulano vai entrar. Aí o fulano. Por que ele não ficou no Cruzeiro? Diz que não se dá com a nova diretoria. Não, porque a diretoria tirou. O vice-presidente que assumiu tirou. Tirou o diretor e ele. Porque a outra para aí. Político, eu acho que tem que respeitar os profissionais que estão. Mas E o Jorge Macedo está lá trabalha no Internacional há mais de 10 anos, está no Internacional e eu acho que tem que ter respeito ao profissional que está lá. Se ele tem capacidade, agora, claro que eu não mando no Internacional, não sou do diretor do Internacional, é assim como o Grêmio. O Grêmio tem um diretor executivo que é o André Zanotto, que as pessoas têm que respeitar. Mas o time é um cara inteligente. Tudo pode ser inteligente, pode ser tudo, só que ainda não está preparado para a função. Ele ia fazer uma função diferente, pelo que eu entendi. Seria o elo de ligação do vestiário. Porque ser diretor executivo é bem diferente do que administrar vestiário. Diretor executivo, tu tem que saber, tu cuida da parte da fisiologia, a parte da nutrição, a parte médica, você comanda a parte de vestiário, você comanda todo o departamento de futebol. Você trabalha no planejamento, você trabalha na área financeira, você trabalha interligado ao CEO do clube, não é só chegar e ficar no vestiário cheirando éter e saindo. Isso aí, diretor executivo, não é isso. As pessoas têm completamente uma posição equivocada sobre o diretor executivo. Bom, então eu estava dizendo, o Inter mesmo sem ter ainda definições, né, para deixar o Berlagio calmo. Eu tô calmo, só que eu vejo assim, ó, é que existe uma desconsideração. Eu acho que é a lobby. Mas existe vários lobbies. Por exemplo, agora o diretor do Atlético Mineiro vai ser o Galo. Pô, o que é isso? É o Galo. Mas e aí, qual é o critério, qual é a condição que ele tem para ser, ele era treinador, ele não sabe se vai ser treinador, ou ele, por exemplo, se o treinador que for contratado pelo Atlético, tu acha que ele vai trabalhar tranquilo com o Galo de diretor? Será que o Galo não quer baixar? Fernandão e Dorival aqui. Não vai puxar o tapete dele? Ninguém sabe. Entendeu como é que é? É isso que eu tô te falando. Bom, mas aí tá, chegando lá. Mesmo sendo Abel ou Roger, o técnico, o Inter já está anunciando reforços. O Gabriel que jogou a Série B pelo Paraná, está muito perto do Inter, porque ficou sem contrato. Disputou 46 partidas esse ano, marcou 3 gols. Gabriel, volante. Silvinho, atacante do Criciúma, também é alvo do Internacional para a temporada 2018. O Internacional vai disputar a Série B de novo, não? Porque o Silvinho é de Série B? Mas claro. Não, é um jogador de 30 anos. 27. Está em decadência. Não consigo se firmar no Criciúma. Não é jogador pro Internacional. 36 jogos, 10 gols. Vitória Colorado sobre o Goiás. Não é jogador pro Inter. Vitória Colorado sobre o Goiás e empate do América Mineiro com o Londrina deixam o título da Série B em aberto na última rodada. Último jogo do Inter, 17h30, sábado, contra o Guarani, e o América vai receber o CRB. Atlético Goianiense é o primeiro rebaixado na Série A. Ceará e Paraná garantiram acesso na Série B, o Inter e o América já tinham garantido. Então, quer dizer, caiu o Luverdense. 2 jogos... Eu acho que todos os clubes bateram palma. Todo respeito pela distância. Só para te dar uma ideia, o Criciúma, para jogar em Lucas do Rio Verde, saiu às 5 horas da manhã de um dia para chegar às 23 horas lá. Porque não vai de avião fretado. 18 horas. Aí vem Criciúma, Porto Alegre, São Paulo, Cuiabá, e em Cuiabá pega um ônibus para ir até Lucas do Rio Verde, de que é mais 4 horas e meia, 5 horas de ônibus, ainda fora, tudo isso. Então, para te ver a dificuldade, então, os clubes assim... Todo mundo festejou. Deu um alívio, né? Deu um alívio. Foi para a Série C. Hoje tem Fluminense e Ponte Preta, esse jogo é às 5 da tarde e pode determinar a vida do Abel pro Inter. Porque em São Paulo, Rio, Salvador, hoje é feriado em função da Consciência Negra, 20 de agosto. E Avaí e Palmeiras define se o Palmeiras ainda pode ser segundo e se o Avaí cai ou não cai. E aí é que tem chances de título de Internacional e América, com todo respeito ao Tristão, ao meu produtor Thiago, isso aqui não serve para bulhufas. O América tem 77% e o Inter 23%, mas é uma rodada só. Basta o América empatar e o Inter ganhar. Não. O América empatando perde. Sim, se o América empatar,
e o Inter ganhar, essa estatística fica aí no álcool. Mas o América, eu acho que vai ser campeão. Acho que vai ganhar do CRB. Porque o CRB, vai jogar em casa, o CRB conseguiu, já subiu, manteve com 45 pontos, não conseguiu ganhar do Paraná em casa agora, no último jogo, agora no sábado, perdeu o Paraná dentro de casa, 1-0. Deve jogar desmotivado, já está dispensando o jogador, o jogador já sabe que o presidente já tinha punido, já tinha tirado alguns jogadores lá do CRB lá. Não, estavam no bar. No bar, né? Tá tomando mineral e foram punidos. Bom, o cara vai pro bar. Dia de folga. Tomar água. Dia de folga. Sim, mas se estivesse tomando água, já voltamos. Que língua de tráfico. Já voltamos. Tem que defender, né? Faltando 22 para as 2, quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui em frente ao campus da Ubra. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Becker e Ficha alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos, até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar, Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car, sempre trabalhando para a realização dos seus sonhos. Invista em segurança para você e sua família com a Protegere. Por valor muito baixo por mês, com equipamento e instalação incluídos. Sua casa ou apartamento vai contar com um inteligente sistema de monitoramento e uma equipe de especialistas altamente treinados protegendo você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durma tranquilo com a Protegere. Ligue 3365-2755. Não esqueça, pensou em segurança, pensou Protegere. Vamos com o gol na memória. O Grêmio ganhou do Emelec por 2-0, Libertadores de 1995, semifinal, segundo jogo, e o Paulo Nunes marcou um golaço para o Grêmio. Tá aí, ó, que baita gol. Era um baixinho, iluminado esse também, né, Pelé? Realmente, ele foi, quando veio pro Grêmio, formou uma dupla fantástica, ele e o Jardel, o Paulo Nunes. E dentro e fora de campo, né? Sempre rindo e tirando sarro. Bem com a vida, né? O Paulo Nunes, assim, ele foram jogadores assim que vieram. O Paulo Nunes até veio junto no contrapeso do Magno, né, na época. Mas ver o futebol é assim, né? E o Jardel veio porque o Eurico disse que tinha que se livrar de um grandão lá, que a torcida queria matar lá. Lá em São Januário. Eu fiz um jogo imediatamente antes, não me lembro se era do Grêmio ou do Inter, que esse Jardel, coitado, foi aquecer para entrar. Mas aí que eu te digo. Enlouquecer. Mas é para te ver assim as coisas, né? O Jardel deu tão certo pro Grêmio, não tinha um documento. E o Euricão honrou. E eu assisti, eu presenciei quando o Grêmio ligou, entendeu? Para lá. E o Eurico disse, olha, vê o que é bom aí. Aí o Grêmio disse, 50 para lá, 50 para cá, na venda, isso que vocês acharem tá ótimo, e foi feito. Então, e às vezes o cara faz
uma imagem, né? Que é totalmente... O contrário, né? Vamos com pichotada. O lateral tenta recuar e faz gol contra absurdo na Holanda. Vamos ver. Ali. Também, coitado, deu azar. Se não é pichotada. Esse gol foi... Mas que bárbaro. Esse gol foi quase igual o gol do Otero ontem do Atlético. Mas isso é uma trairagem. Mas tô dizendo, esse gol quase do meio do campo foi quase igual ao do Otero ontem, que o Otero fez um golaço ontem. Mas coitado do goleiro, já voltamos. Eduardo Souza. Uma pergunta para o Pelaipe a respeito, já que ele entende do assunto, né? Desse diretor executivo, ele trabalha e, enfim, representa também uma entidade. Agora, o trabalho do Rui Costa, como tu julga ele que teve que remontar toda essa equipe da Chapecoense? Está em 9º hoje, se não me engano, no Campeonato Brasileiro. Quem remontou foi o Mancini. Foi o Mancini, não foi o Rui Costa? Não foi. Foi o Mancini. O trabalho do Rui Costa na Chapecoense vai ficar manchado quando botou um jogador. E o Lanús só está na final por um erro administrativo do diretor executivo, que botou um jogador suspenso, o Luiz Otávio. E o erro foi vinculado ao trabalho dele, então. Mas é evidente, o diretor executivo não pode deixar o jogador aqui. Não pode deixar jogar. Não, essa é a minha opinião. Não vou corrigir tua opinião. Estou dizendo o Lanús chegaria. Ele só não ia decidir tudo em casa. Não sei se chegaria, podia parar no meio do caminho. Não, vai olhar lá, não chegaria, ficaria fora. Entraria outra equipe, entraria Chapecoense e a outra equipe. Não. Bom. Não, ele só não seria primeiro. Tu é um cara que tu tem boas assessorias, pede para tua assessoria ver. Mas é um erro, Agora, o trabalho da Chapecoense de reconstrução... Não, a Chapecoense é que marchou. Isso aí tem razão. Foi fantástico. Mas está no terceiro técnico, estava indo bem com o Mancini, e está falando aqui uma pessoa que tirou o Mancini com 30 dias, mas o Mancini montou uma estrutura, entendeu? E saiu. Aí o treinador que o Rui Costa foi buscar foi um fracasso. E agora o presidente... Não. Agora está o Gilson. Não, o presidente foi buscar o Gilson Kleina agora. Foi o Eutrópio que ele buscou. Não estou dizendo quem está agora. Ele buscou o Eutrópio, que estava levando o time para a segunda divisão. Aí o presidente interviu no futebol e foi buscar o Gilson Kleina, que é meu amigo e eu sei toda a história da contratação do Gilson Kleina. Valeu, obrigado, Pelaipe. Cumprimentar agora aqui o Eduardo pela pergunta, hein? Você sabe que por isso que a união faz a força, como diria o falecido Hofmeister, a união faz a açúcar. A minha resposta sempre vai ser autêntica. E como diria o falecido Hofmeister, a união faz açúcar, né? Também. Até às 19h.